pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre frações e números decimais. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre como passar a dízima periódica da sua forma decimal para a forma de fração. Nessa aula, nós vamos fazer o contrário, nós vamos trabalhar com as frações. É possível saber que tipo de número decimal uma fração irredutível gera, sem efetuar a divisão. Isso é muito útil. Uma fração, como nós já vimos, pode gerar um número decimal exato ou uma dízima periódica, que pode ser simples ou composta. Então, vamos saber quais são os critérios para que uma fração gere cada tipo de número. E a chave para isso é analisar o denominador de uma fração irredutível, ok? Bom, vamos com o primeiro caso. Quando que uma fração gera um número decimal exato? Sempre que o denominador for um número composto somente por potências de 2 ou de 5. A palavra somente é muito importante, não é à toa que ela recebeu tanto destaque. Então, sempre que o nosso denominador for um número que é composto somente por potências de 2 ou de 5, eu posso cravar que o número gerado será um decimal exato. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, 7 sobre 5. Bom, o denominador é uma potência de 5, então, com certeza, eu vou gerar com isso, com essa divisão, um decimal exato. Qual decimal eu vou gerar? Bom, aí eu só vou saber realmente efetuando a conta. Se a gente quiser confirmar, vamos efetuar a divisão. E aqui nós temos o resultado 1,4, que é um decimal exato. 35 sobre 8. 8 é uma potência de 2, então tem que gerar um decimal exato. Para saber qual, só efetuando mesmo a divisão. E aqui nós temos 4,375, número decimal exato também. Terceiro exemplo, 3 sobre 20. Também vai gerar um decimal exato, porque 20 é produto de potências de 2 e de 5. 20 é 4 vezes 5. Então, tem que gerar um decimal exato, porque ele é composto somente por potências de 2 e de 5. E aqui, esse número dá até para calcular de cabeça. Vejam só, 3 dividido por 2 é 1,5, mas eu estou dividindo por 20, então eu tenho que pegar esse 1,5 e dividir por 10, e aí eu vou obter o número 0,15, ok? Pessoal, esses exemplos foram só para que vocês verifiquem que realmente a nossa regra vai dar certo, ela vai funcionar. Nós não queremos fazer essa divisão, ok? Essa regra existe para que a gente não precise fazer a divisão, para que a gente reconheça que vai gerar um decimal exato só de olhar para a fração, ok? Mas aqui, para comprovar, eu coloquei o resultado decimal também. Agora, quando que a nossa fração vai gerar uma dízima periódica simples? Sempre que o denominador for um número composto somente por números que não sejam múltiplos, nem de 2, nem de 5. É exatamente o contrário da regra anterior. Se na regra anterior eu precisava de um denominador formado somente por potências de 2 e de 5, aqui eu não quero fator 2 nem fator 5. Vamos ver alguns exemplos. 2 terços. Bom, meu denominador não tem fator 2 nem fator 5, então com certeza ele gera uma dízima periódica simples. De fato, ele gera um número 0,66666, ok? Lembrando que a dízima periódica simples é aquela em que a repetição, ou seja, o período, vem logo depois da vírgula. Todos os algarismos após a vírgula se repetem. Segundo exemplo, 5 sobre 13. 13 também é um número primo, não tem fator 2 nem fator 5. A sua forma decimal é 0,384615. Lembrando que essa barra aqui em cima indica o período, ou seja, todos esses algarismos estão se repetindo exatamente nessa ordem. Então, depois do 5, volta para o 3 e o ciclo recomeça, ok? É isso que indica a barrinha. Então, a gente pode indicar
pela barrinha ou pelas reticências. Terceiro exemplo, 14 sobre 9. 9 em sua forma fatorada é igual a 3 ao quadrado. Então, novamente, não há fator 2 nem fator 5. Portanto, vai gerar uma dízima periódica simples, que no nosso caso é 1,5555. Então, para que a nossa fração gere uma dízima periódica simples, basta que não haja nem fator 2 nem fator 5 no denominador, ok? Por fim, nós temos a dízima periódica composta. A regra para a dízima periódica composta é uma mistura da primeira com a segunda regra. Então, teremos uma dízima composta sempre que o denominador for um número composto por potências de 2 ou de 5 e mais algum outro fator primo. Então, agora eu tenho que ter os dois. Para gerar um decimal exato, eu preciso que o meu denominador seja composto exclusivamente por fatores 2 e 5. Para gerar uma dízima periódica simples, o meu denominador tem que ser composto por qualquer fator que não seja nem 2 nem 5. E para gerar uma dízima composta, eu preciso que aconteça ambos, ok? Então, tem que aparecer o fator 2 ou 5 e tem que aparecer mais algum outro fator. Por exemplo, 1/6. O 6 é um número composto por uma potência de 2 mais algum outro fator primo, porque o 6 é igual a 2 vezes 3. Então, 1 sobre 6 vai gerar uma dízima periódica composta. Para saber qual é, temos que efetuar a divisão. É o número 0,1666. De fato, nós temos o algarismo 1, que está depois da vírgula, mas ele não faz parte do período, ele não se repete. Então, esse número é uma dízima periódica composta. 16 sobre 15. Da mesma forma, o 15 é composto por uma potência de 5 e mais algum outro fator primo, que é o fator 3. Então, temos novamente uma dízima composta. O resultado é 1,0666. Aqui o zero é o nosso algarismo não periódico. Mais um exemplo, 3 sobre 14. 14 é 2 vezes 7. Então, de novo, potência de 2 mais algum outro fator primo, que é o 7. Nosso resultado é 0,2142857. Notem que agora a barrinha começa no 1. Então, 2 não faz parte do período, tá certo? Então, é uma dízima composta. Por fim, 55 sobre 26. 26 é igual a 2 vezes 13. Então, cumpriu a nossa regra, tem que gerar uma dízima composta. Fazendo a verificação, nós temos 2,1153846, sendo que este primeiro 1 ele não é parte do período, tá certo? Então, agora vamos para um exercício para a gente trabalhar em cima desses conceitos, fixar a regra. Classifique cada fração a seguir em decimal exato, dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Então, vamos para a letra A. 3 sobre 25. 25 é uma potência de 5. Não tem nenhum outro fator além do fator 5. Então, pelo que a gente viu, tem que ser um decimal exato. Então, o número que a gente atribui para o 3 sobre 25 é o número 1. Bem tranquilo, é só analisar o denominador. 7 meios. Bom, 2 é uma potência de 2 unicamente, então, novamente, vai dar um decimal exato. 9 sétimos. Bom, 7 não tem nem 2 nem 5, não tem esses fatores. Então, ele tem que ser uma dízima periódica, só que uma dízima periódica simples. Portanto, vamos colocar o número 2. Letra D, 5 sobre 22. 22 é composto por 2 e por 11. Então, ele tem o fator 2 para gerar o decimal exato, mas ele também tem um fator diferente de 2 ou de 5, que é a dízima periódica simples. Quando ele combina as duas regras, nós vimos que nós temos uma dízima periódica
composta. Então, para o 5 sobre 22, vamos colocar o número 3. A letra E é 8 sobre 6. O 6, como nós já vimos, é 2 vezes 3. Ah, professor, então esse também vai ser uma dízima periódica composta, certo? Errado. Por quê, pessoal? Isso é muito fácil de deixar passar. É porque o 8/6 não é uma fração irredutível. Ele pode ser simplificado. E para a gente aplicar essa regra, é preciso que a gente tenha uma fração irredutível. Então, aqui, por incrível que pareça, o 8/6 vai gerar uma dízima periódica simples. Por quê? Porque 8/6 simplificado é igual a 4/3. Então, o nosso denominador é somente composto por um fator diferente de 2 ou de 5, e aí gera dízima periódica simples. É muito importante que a gente aplique a regra somente quando a fração for irredutível. Se ela puder ser simplificada, é muito perigoso aplicar a regra. Transforme primeiro em fração irredutível, senão você pode cometer erros como esse, ok? Pessoal, na próxima aula nós vamos aplicar essas ideias a questões do Colégio Naval. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E grande abraço, até a próxima aula.